Pessoal, vou fazer uma demonstração para vocês. Está aqui o Chief Licita GPT. Eu vou então apresentar uma pergunta para ele. Vamos lá, uma pergunta bastante frequente aqui e polêmica no âmbito das licitações. Eu perguntei quais os limites para o saneamento de falhas em propostas e documentos ou documentos de habilitação na licitação. É possível a juntada de novos documentos? Né? Então, teve uma falha aí na proposta do licitante ou na documentação de habilitação, querendo saber quais são os limites para esse saneamento, se ele pode juntar novos documentos. Então, fizemos a pergunta, vimos que está demorando um pouquinho, nós ainda estamos com esse desafio de tornar a inteligência artificial mais célere, mas chegou o resultado, vamos lá. O que diz o Licita GPT aqui, o CHIF? Os limites para o saneamento de falhas em proposta ou documentos de habilitação em processo de licitação são delimitados pela legislação e pela jurisprudência, aplicáveis ao caso. E aí ele cita o Acórdão 1211 de 2021, é realmente um acórdão paradigmático aqui sobre o assunto, que diz que a vedação à inclusão de novo documento, estabelecida tanto no 43, parágrafo 3º da Lei 8666, quanto pelo artigo 64 da Lei 14.133, da nova Lei de Licitações, não alcança documento ausente comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação da proposta por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Citou, entre aspas, aqui um trecho verdadeiro do Acórdão 1211, que é um acórdão paradigmático sobre o assunto, explicando que é possível, nessas circunstâncias, juntar novos documentos. E aí ele explica essa interpretação. Cita um outro acórdão aqui, do TCU, Acórdão 3.340 de 2015, que diz que na condução de licitações, falhas sanáveis meramente formais identificadas na documentação dos proponentes não devem necessariamente levar à inabilitação ou à desclassificação, e que a comissão de licitação tem o dever de promover diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o processamento do certame, aqui citando a Lei 8666, que é a lei utilizada na época aqui nesse acórdão, que também é um conteúdo verdadeiro. Ele ressalta que a Lei 8666 foi revogada pela Lei 14.133 e a aplicabilidade desses princípios deve ser considerada no contexto da nova legislação. E aí traz novamente aqui o artigo da nova lei que trata do assunto da vedação e inclusão de novos documentos, artigo 64. Bacana, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, uma pergunta bem importante no mundo das licitações, veja, se os acréscimos e supressões de quantitativos em um contrato, se eles se compensam ou se eles devem ser calculados separadamente, já que nós temos limites. Eu não disse aqui que nós temos limites, mas nós sabemos que existem limites aos acréscimos e supressões de um contrato administrativo. E eu perguntei então se quando eu faço um acréscimo e uma supressão eu posso compensar uma coisa com a outra ou se eles devem ser calculados separadamente. E caso não se compense, se existe exceção. Vamos lá. O que disse o Chief aqui, Licita GPT? Os acréscimos e supressões quantitativos em um contrato administrativo não devem ser compensados, mas sim calculados separadamente. Bacana? Tá certa a resposta, essa é a resposta principal. Essa orientação decorre da interpretação dos limites de alterações contratuais estabelecidos no artigo 65 da 8666. E aí ele ressalva aqui novamente que ela foi revogada. E aí, então, que é necessário utilizar a Lei 1433, mas que os princípios e entendimentos podem ser aplicáveis por analogia ao novo regime. Por que desde que não conflitem? Por que ele disse isso? Porque ele vai citar, então, jurisprudência da Lei 8666. Ele cita aqui o informativo de licitações do TCU, indicando que justamente as reduções, supressões de quantitativos devem ser considerados de forma isolada. Os acréscimos e supressões devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato. E aí ele vai falar das exceções agora. Existe uma exceção notável a essa regra geral, ele cita essa exceção veiculada no informativo 178 de 2013, que diz respeito à possibilidade de compensação de acréscimos e supressões em contratos de obra de infraestrutura celebrados antes do trânsito em julgado do Acórdão 749 de 2010 em plenário por órgãos e entidades vinculados ao Ministério dos Transportes. Realmente é uma exceção que o TCU faz na sua jurisprudência. E ele vai trazer outra exceção, que é uma exceção mais recente, do Acórdão 66 de 2021 do plenário, que estabelece que o restabelecimento total ou parcial de quantitativo de item anteriormente suprimido por aditivo contratual, desde que observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados, não configura a compensação vedada pela jurisprudência do TCU. Correto também. Veja que bacana, pessoal. Veja que bacana, citando então múltiplas referências, tanto jurisprudenciais como legislativas, sem alucinação, referências corretas, citações diretas, citações indiretas. Nós estamos muito empolgados com essa tecnologia. Fique atento aqui a esse perfil para as novidades, porque em breve eu vou anunciar o início da fase de testes públicos que nós vamos fazer com essa ferramenta. E também uma novidade sobre a apresentação, a demonstração de como ela funciona. Obrigado, até logo.